Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live. Eu sou Josué da Silva Andrade. Seja bem-vindo à nossa página A Verdade que Liberta, ao nosso grupo Estudos Bíblicos e Evangelismo, a nossa página pessoal do Facebook. Estamos usando o Facebook, não tenho usado o YouTube porque no meu canal Boas Novas eu ainda não tenho 1000 inscritos, mas se você desejar acessar o nosso canal ali também no YouTube Boas Novas, fique à vontade, inscreva-se. Ali tem vários vídeos, várias mensagens pessoais minhas, mas também mensagens gravadas de acampamento, de encontros aqui da igreja local aqui em Manhuaçu. Então, quanto mais pessoas puderem inscrever lá e para a gente poder fazer os vídeos ali também ao vivo, só dá para fazer pelo computador e a minha webcam não é muito boa, por isso eu não estou usando. Estou pretendendo comprar uma webcam melhor, mas o custo dela é muito caro. Então, no presente momento, a gente não tem recursos para adquirir uma webcam melhor, Eu tenho usado o meu celular e pelo celular só dá pelo Facebook, não dá para ir pelo YouTube. Mas enfim, a plataforma do Facebook está ótima, tem comportado os nossos vídeos, Enfim, eu quero desde já também agradecer a todos os amigos, irmãos em Cristo, e contatos do Facebook, parentes, meus irmãos, irmãs, primos, primas, são vários, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, que já estão com o Senhor, Mas enfim, muito obrigado por vocês terem me parabenizado ontem pelo meu aniversário. Graças a Deus, mais um ano de vida, Agora são 41, pela graça e misericórdia de Deus, Mas enfim, a gente tem só que agradecer ao Senhor e louvar o seu bendito e eterno nome pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, o que inclui mais um ano de vida que Ele nos concedeu, pela sua graça e misericórdia. Então eu quero agradecer de coração e desejo também que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, e que vocês sejam ricamente, grandemente abençoados pela graça e a misericórdia do Senhor. São 18 horas, começamos um pouco mais cedo para fazer as nossas ponderações, as nossas considerações, os nossos agradecimentos a todos que estão nos acompanhando, E nós vamos mais uma vez continuar assim o nosso estudo sobre manejar bem a palavra da verdade. Mais uma vez vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pelas inúmeras bênçãos que o Senhor bondosamente tem derramado sobre nossas vidas. Te damos graças pelo teu grande amor, com que o Senhor tem nos amado, a ponto de enviar o teu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para vir a esse mundo, tomar a forma humana e, como homem,
entregaram a sua própria vida no nosso lugar na cruz do Calvário. Pai, nós te damos graças porque nós não somos dignos de tamanho amor com quem o Senhor nos amaste. Mas te louvamos, ó Deus, por essa dádiva, pela oferta de salvação que o Senhor tem oferecido a nós, pelo Teu Santo Espírito que convenceu dos nossos pecados, nos convenceu dos nossos pecados, nos concedeu em Sua bondade, ó Pai, o arrependimento, dos nossos pecados, e te agradecemos pelo Senhor nos ter dado o privilégio de crer no Teu Filho, no Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Agora, Pai, nós, assim como era impossível por nós mesmos salvar-nos, mas somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela ação do Senhor através da Tua palavra, que falou conosco mediante o Teu Santo Espírito. Também reconhecemos que em nós mesmos somos incapazes de compreender a Tua palavra. Por isso, mais uma vez, nós queremos te pedir as Tuas bênçãos, que o Senhor nos ajude à medida que nós meditemos e consideremos as verdades que a Tua palavra tem a nos trazer nessa tarde. Rogamos que o Senhor venha abrir nossa mente e o nosso coração para compreender as verdades da Tua palavra. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Principalmente, ó Pai, mais uma vez nós queremos rogar por aqueles que ainda não conhecem o Teu plano de salvação, não conhecem o Teu Filho, o Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abrindo suas mentes e os seus corações para ouvirem o Teu Santo Evangelho e arrependido crerem no Teu Filho, no Senhor Jesus, para serem companheiros nossos para o Teu trabalho aqui, mas também companheiros de vida eterna. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, nós temos considerado algumas coisas já em relação a esse texto que temos acabado de ler, né? Então nós já vimos que a palavra manejar no original, né? Depois que Paulo dá as orientações a Timóteo, né? Que ele deveria procurar apresentar-se a Deus aprovado, né? Ou seja, se colocar diante de Deus, né? Aprovado, tendo a aprovação de Deus, não é a aprovação dos homens, não é a aprovação de alguma religião, de alguma seita, mas a aprovação de Deus, né? Como um obreiro, um trabalhador que não tem do que se envergonhar, e que ele devia saber manejar bem a palavra da verdade. Então, trazendo isso para os nossos dias, se eu e você quisermos realmente fazermos a vontade de Deus como servos dele, porque foi para isso que Ele nos salvou, que Ele nos chamou pela Sua graça, pela Sua misericórdia, através do Seu Evangelho, ou seja, para nós servirmos Ele. Então nós precisamos, assim como Timóteo, nos apresentar a Deus, né, aprovado, tendo a aprovação dEle. Devemos ser trabalhadores, pessoas que trabalham para o Senhor, que não tem nada do que se envergonhar, né? E tem várias aplicações aí, nós não vamos deter nisso, e que maneja bem, o nosso assunto tem sido esse, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós já pensamos, né, o que quer dizer isso. A palavra no original significa cortar em linha reta, né, e já tivemos considerando as ideias, né, de alguém que faz que traça uma linha com arado, né? Aqueles que trabalham no campo, naquela época usava-se um animal, né? E puxando o arado, e a pessoa saía empurrando o arado, então ele não podia olhar para trás, porque se ele olhasse para trás ficava torto, né? E a linha precisa ficar reta. Pensamos também na ideia de um pedreiro que mede, faz as medidas na cerâmica,
nos revestimentos, né, que ele vai usar. Então ele risca e depois corta com a maquita ou com a outra máquina ou com a outra ferramenta para encaixá-la no seu devido lugar. E pensamos na questão de um açougueiro, né? Porque também tem essa ideia de alguém separando as peças de carne para oferecerem sacrifícios ou para o uso doméstico, né? Eu, na minha profissão, eu sou açougueiro, então nessa área eu entendo bastante. Eu tenho muito que aprender ainda, claro, sem sombra de dúvida, mas a necessidade da pessoa saber onde que ficam os cortes direitinho da carne, né, as divisas corretas, certas, para não estragar, por exemplo, um filé mignon, um contrafilé, uma picanha, que são as carnes mais caras do boi. Se ele fazer isso, geralmente ele vai tomar prejuízo, né? Assim, a palavra de Deus tem as suas divisões corretas, os seus encaixes corretos, as suas linhas corretas, e nós devemos saber separá-las, dividi-las, discerni-las corretamente para assim manejá-las de maneira correta, né? Infelizmente, a maioria das heresias que existe, aliás, a maioria não, todas as heresias que existem nos dias de hoje, são oriundas, a origem delas é pelo fato das pessoas não saberem manejar corretamente a palavra da verdade. Então nós já vimos algumas coisas com relação a isso, que manejar bem a palavra da verdade vai muito mais além de estudar muito, de ter preparo acadêmico, de ser eloquente, de discursar durante muito tempo, de ter boa memória, né? Manejar bem a palavra da verdade é crer no que está escrito. Se você não crê no que está escrito, se você não crê na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, você não vai manejá-la de maneira correta. Se você não crê que de Gênesis a Apocalipse, né, os 66 livros que se encontram no volume sagrado são inspirados por Deus, né, é a palavra de Deus, dificilmente, aliás, você não irá manejá-la bem, manejá-la de maneira correta. Não existe essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Nós devemos crer nela totalmente. Ela é plenamente e verbalmente inspirada por Deus, né? Nós devemos almejar a glória de Deus, né? Se você realmente deseja manejar bem a palavra da verdade, você precisa almejar a glória de Deus. E se a pessoa não tem esse objetivo de glorificar tão somente e exclusivamente a Deus, ele não irá manejá-la corretamente. Se o objetivo dele é honrar um líder religioso, se é honrar a si próprio, o seu próprio destaque, se é honrar a sua denominação religiosa, ele não irá manejá-la de maneira correta. Ele irá manejá-la de acordo com as suas ideias, com as ideias da sua denominação, com as ideias do seu líder religioso, e não de acordo com a vontade de Deus, e não visando glorificar o nome de Deus. Vimos também que deve almejar a edificação dos salvos, ou seja, o crescimento espiritual daqueles que um dia entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, né? Devem almejar a edificação, o amadurecimento, o fortalecimento dos salvos em Cristo, né? E também a salvação dos perdidos. E pensamos também em como manejamos bem a palavra da verdade, ou seja, o que devemos fazer. Então, a primeira coisa é tendo uma vida de oração. Se você não ora, se você não busca a Deus, se você não pede a Deus discernimento, entendimento, para Ele abrir a sua mente, para Ele abrir seu coração, para Ele falar com você, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, você não irá manejá-la de maneira correta, você não irá manejá-la bem. E a Bíblia é o único livro cujo autor dele sempre está presente, né? Deus usou homens para escrever a sua palavra, ele soprou nos seus ouvidos, né? A ideia de inspiração é essa, soprar, né? Falar ao ouvido. Então,
Eles escreveram as Escrituras Sagradas, eles escreveram a Palavra de Deus, e o próprio Deus sempre está presente. Então, se você buscá-lo com sinceridade de coração, independente do seu grau acadêmico, né? Eu conheço casos de pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, coisa fantástica isso, um milagre, praticamente um milagre. Uma pessoa que era analfabeta e tem contato com a Bíblia, deseja aprender a ler e passa a ler. É um fenômeno que não tem explicação. A pessoa passa a ler, ela aprende a ler e fica tendo uma leitura boa. Eu conheço pessoas assim, através da Bíblia Sagrada. Sabe? A pessoa, você deve cultivar o hábito de ler, estudar e meditar, é o segundo ponto. Se você quer manejar bem a palavra da verdade, você tem que ter uma vida de oração e tem que cultivar esse hábito, o hábito de ler, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Ser honesto, né? Temos que ser honestos, ou seja, aceitar o que está escrito, como está escrito e moldar a nossa vida a partir do que está escrito. Não ir com ideias já preconcebidas da nossa religião, né, do nosso líder religioso, das ideias, né, da nossa religião, porque nesse caso aí nós vamos simplesmente pegar as partes que nos agradam. Né? Essa parte aqui está de acordo com a minha ideia, né, ou a ideia da minha religião, a ideia da minha igreja. Então eu vou ficar com essa parte e vou deixar a outra parte para lá. Não pode ser assim. Devemos ler a Bíblia com a mente aberta, né? Disposto a aceitar o que ela diz na sua pureza e simplicidade, sem puxar a sardinha para o lado A ou para o lado B. Aliás, né? Se as pessoas realmente lessem a Bíblia desse jeito, não haveria lado A, lado B, lado C. Não haveria esse tanto de denominações, de religiões que existem nos nossos dias, porque isso nunca foi e nunca será a vontade de Deus para o seu povo. Às vezes a gente ouve pessoas defendendo a confusão religiosa dos nossos dias, vendo isso como algo bom, e isso não é bom. Na realidade, isso traz tristeza ao coração de Deus, porque o seu povo, né, a sua igreja, remida e lavada pelo sangue do seu Filho, está dividida, está separada em pensamentos e ideologias de homens. Ideologias de homens que jogam a palavra de Deus para trás, passam por cima de vários princípios, de vários ensinos da palavra de Deus, por causa das suas ideias, por causa dos seus pensamentos, por causa dos seus preconceitos. E isso nunca foi a vontade, nunca foi o desejo de Deus. Pensamos também interpretar o texto, ou seja, quando você lê, ao interpretar o texto, ao entender o texto, você tem que entendê-lo de acordo com o seu contexto. Né? Ou seja, o contexto imediato, aquilo que diz antes, aquilo que diz depois, né? O contexto literário, qual livro que aquele texto está escrito, a quem aquele livro é dirigido. Ele é dirigido à nação de Israel, ele é dirigido a uma pessoa, ele é dirigido a uma igreja. Isso é fundamental, né? Qual é o objetivo, qual é os pontos principais que o autor está querendo destacar, está querendo enfatizar. Tudo isso é muito importante na hora de você ler o texto, você ter isso em mente, né? O contexto histórico, né? O contexto histórico, isso é muito importante, porque as pessoas não compreendem isso, né? Existem histórias, relatos históricos, onde servos de Deus desobedeceram a palavra de Deus e tomaram prejuízo nas suas vidas espirituais e deram muito prejuízo aos outros. Eles tomaram prejuízo e também deram prejuízo.
Só que as pessoas não leem o texto para aprender com o erro dessas pessoas, mas leem o texto querendo justificar os seus erros pelos erros dessas pessoas. E não é assim. Você vai ler, a única pessoa nas Escrituras Sagradas perfeita, que nunca errou, é só o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Mas as pessoas que erraram, e que esse erro foi relatado, e isso que é interessante, né? As pessoas que nós admiramos nas Escrituras Sagradas, como Davi, Abraão, Salomão, Moisés, todas elas tiveram suas falhas, e a Bíblia, a palavra de Deus, relata as falhas deles e as consequências que essas falhas tiveram. O que destaca ela diferente, e qual que é o objetivo dela fazer isso? Dela relatar essas falhas, para que eu e você aprendamos com elas, para que eu e você não pratiquemos, não desobedeçamos à vontade de Deus, não falhamos no nosso testemunho, no nosso relacionamento para com Deus. Não é para nós vermos as falhas dessas pessoas e falar assim, não, então eu também posso fazer. Só que tem gente que pega desse jeito, né? Não interpreta, não entende o texto dentro do seu sentido histórico, que é um alerta, que é um aviso para mim e para você. O contexto profético, né? É uma profecia, é uma mensagem profética em relação a Israel, em relação à igreja, em relação às nações. Isso é muito importante. Isso é fundamental na compreensão do texto bíblico. Vimos e terminamos nesse ponto, né? Foi o quinto ponto que nós consideramos em relação a esse assunto, né? Como dividir bem a palavra da verdade corretamente. Então nós vimos que devemos interpretar o texto de acordo com as regras gramaticais. É claro que a Bíblia ela foi escrita no hebraico, no grego, a gente sabe disso, né? O que nós temos é traduções, e existe várias traduções. As traduções mais usadas são a atualizada, a revista João Ferreira de Almeida, né? Revista e corrigida e revista e atualizada são as mais usadas, são ótimas traduções, eu recomendo todas as duas traduções. Aqui às vezes tem essa dificuldade, porque parece que tem sentidos diferentes algumas passagens, mas praticamente são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Isso acontece com tradução, né? Eu tenho estudado alguma coisa em relação a isso, e tradução isso acontece mesmo, né? Que existe vários métodos que é usado na questão de tradução, né? Tem a equivalência formal, tem a equivalência literal, tem a equivalência dinâmica e assim por diante. Eu não vou entrar nesses termos técnicos, mas então tem tradutor que prefere a equivalência formal, tem tradutor que prefere a equivalência dinâmica, tem tradutor que prefere a equivalência literal. E nisso vai haver divergências de pensamentos em relação a essas questões, mas geralmente eles vão usar palavras diferentes, mas que vai resultar no mesmo significado. Mas acontece que ao ler a Bíblia Sagrada, ao estudar a Bíblia Sagrada, eu e você devemos estudá-la, devemos lê-la de maneira que respeitamos a sua ordem gramatical. Se é um verbo, em que tempo está o verbo? Está no passado? Está no presente? Está no futuro? A respeitar os acentos, respeitar as vírgulas, respeitar os parágrafos, respeitar a pontuação. É uma pergunta, uma exclamação, é uma afirmação, é uma narração. Tudo isso é importante você, ao ler a Bíblia Sagrada, você ter isso em mente, para você compreendê-la da maneira correta. Se você não entender a Bíblia gramaticalmente,
você não vai entendê-la espiritualmente, você não vai aplicá-la da maneira correta na sua vida espiritual. Eu até citei aqui, né, o exemplo de pessoas que dizem que, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está escrito. Está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um objeto, nem bom e nem mau. Vai depender da maneira como eu e você usamos ele. Então, é o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O texto bíblico deixa bem claro. Uma palavra que você tira, né, perde-se o sentido do texto. Outra também, eu até citei, né, Mateus capítulo 25, salvo engano, versículo 41, que está escrito, né, que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. E uma vez uma pessoa temou comigo que foi preparado pelo o diabo e seus anjos. Mas está escrito na palavra de Deus, é para e não pelo. Ou seja, o inimigo, Satanás, irá sofrer eternamente no lago de fogo, junto com aqueles que têm rejeitado o evangelho. Não é ele que vai lançar as pessoas no lago de fogo. Não é ele que preparou o lago de fogo. E as pessoas não vão estar lá no inferno servindo a ele. Não, pelo contrário. Ele vai ser lançado lá para sofrer eternamente, e aqueles que rejeitaram o evangelho serão lançados lá. E sofrerão com ele eternamente. É uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo, em relação a isso. Então, se você não estudar a Bíblia gramaticalmente, se você não interpretá-la gramaticalmente, dificilmente você irá entendê-la espiritualmente. Então, respeite as regras gramaticais, respeite as vírgulas, respeite as preposições, respeite os artigos, respeita as vírgulas que aparecem, a pontuação, né, os acentos, os tempos verbais, enfim. Agora, nós devemos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Esse é o sexto ponto. Segundo a 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 13. As quais também falamos. Vou ler o versículo 12 para entendermos melhor. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo aqui está ensinando aos coríntios, né, que não devemos supervalorizar o conhecimento humano e a capacitação humana, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. Parece que o cristianismo de hoje em dia vai na contramão disso aqui, né? Hoje principalmente no sistema denominacional, valoriza-se os cursos acadêmicos, né, que uma pessoa tem. Por exemplo, se ele fez mestrado em teologia, filosofia, línguas originais, psicologia, e vai um monte de IA por aí, Eu já disse, eu não sou contra a pessoa se preparar, eu não sou contra a pessoa estudar. Aliás, conhecimento não é... o conhecimento em si é como dinheiro, ele não é bom, não é bom e nem mal. É a maneira como você usa ele, né? É a maneira como que você usa ele que vai determinar se vai ser bom ou mal. O conhecimento ele é uma ferramenta. Então você pode usar ele para o bem
mas também pode usar ele para o mal. Então, o problema não está no conhecimento, o problema está nas pessoas. E aqui, Paulo estava corrigindo a igreja de Corinto, porque eles supervalorizavam as qualificações humanas, desprezavam aqueles que não tinham qualificações. E ele chama a atenção, e estava havendo divisões na igreja de Corinto por causa disso, né? Por causa de pessoas que falavam uma linguagem filosófica, erudita, então eles elogiavam essas pessoas. Agora, aquelas pessoas que eram mais simples, mais humildes, que não tinham condições de cursar as escolas daquela época, né, estavam desprezando, e estava havendo uma divisão ali naquela igreja por causa disso. E Paulo corrige, trata esse problema, e ele está deixando bem claro aqui que nós não recebemos o espírito do mundo. O mundo supervaloriza essas coisas. Né? E a gente tem observado nos nossos dias essa questão do coronavírus, né? Quantas pessoas inteligentíssimas, capacitadas, com conhecimento profundo, mas estão paradas em quarentena nas suas casas. Enquanto que pedreiros, carpinteiros, trabalhadores rurais, auxiliares de serviços gerais, açougueiros, estão trabalhando. Né? A gente tem observado isso, estão trabalhando, estão indo trabalhar. Não é nada mais, nada menos do que Deus mostrando que conhecimento é bom, é ótimo, mas isso não torna eu melhor do que você, ou você melhor do que eu. Diante de Deus, eu e você estamos no mesmo nível, e tanto eu como você precisamos da sua graça e da sua misericórdia para sermos salvos, mas também para entender a sua vontade. Tanto eu quanto você precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Sem a graça e a misericórdia de Deus, nós não podemos nada, nós não fazemos nada. E é isso que Paulo está dizendo. Nós recebemos pelo Espírito que provém de Deus. Né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer, ela não é um livro comum. Ela tem se é que a gente pode, né? Porque a mente de Deus é infinita. Mas Deus está, através dela, comunicando a sua vontade para nós. E a nossa mente, é incapaz por si de compreendê-la. Então, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, de orar, de pedir a Deus, de nos humilharmos, de falarmos com Ele: Senhor, me ajuda, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Né? E quando nós vamos estudá-la, ao encontrar um texto difícil, um texto complicado de entender, então nós temos que pegar esse texto e comparar ele com outros textos da própria Bíblia. Mas quantas vezes, no lugar de fazermos isso, nós vamos no líder religioso? Né? Ou nós vamos no filósofo, ou nós vamos no acadêmico, nós vamos no professor do grego, no professor do hebraico. Está errado isso? Não. Se eles puderem nos ajudar, não está errado. Só que, às vezes, quando você pega um texto obscuro e compara ele com outros textos claros da palavra de Deus, né? Isso é um princípio que não é obedecido em muitos lugares, inclusive em muitos seminários. Se ensina isso, mas isso não é praticado. Um texto obscuro, um texto difícil deve ser interpretado à luz de um texto claro, de um texto fácil.
E é uma coisa impressionante. Por exemplo, a questão da certeza, da segurança da salvação. Existem tantos textos que são claros em dizer que a pessoa que arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi salvo. Ele foi salvo. Ele está salvo. Ele está salvo. Não é que ele será, talvez, se ele se esforçar muito. Não, ele está salvo. O texto claro. Mas a pessoa gosta de pegar um texto lá difícil, né? Como Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, né? Ou pegar outros textos, né? Aquele que não, toda vara que em mim não dá fruto será cortada. Gente, se a Bíblia é a palavra de Deus e se Deus não se contradiz, então quando ele fala que, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo é claro em dizer isso, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece, ele lhes dá a vida eterna. Ele fala isso, né? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, quando ele fala, lá em Mateus 24, né, aquele que perseverar até o fim, ou quando ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, né, que a vara que não dá fruto será cortada, ele não está falando do mesmo assunto, gente. Então, um texto difícil, você tem que entender ele a partir de um texto que é claro. Está claro como água ali. Porque nesse caso, a palavra de Deus então vai estar se contradizendo. E não se contradiz. Está entendendo o que estamos dizendo? Então, temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Qual é o contexto ali? Né? Por exemplo, de João 15. O contexto ali é testemunho. A ideia ali é fruto. Né? O que está em questão ali é a produção de fruto. Aquilo que agrada a Deus. Aquilo que honra e glorifique o nome de Deus. E a ideia principal ali é de profissão. Então tem aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e irão produzir frutos. Tem aqueles que simplesmente professam. Não é que eles vão perder a sua salvação. Não, eles nunca foram salvos. Falam que foram salvos, mas não foram salvos. Mateus capítulo 24, o contexto é o contexto de profecia. É uma profecia direcionada a Israel. E está falando daqueles que vão, depois do arrebatamento da igreja, que vão se converter no período da tribulação, principalmente os judeus, o remanescente judeu. Então, na vinda de Cristo em grande poder e glória, quando ele vai estabelecer o seu reino milenar a partir de Jerusalém, para a pessoa ser salvo no dia desse juízo, né, que é o julgamento das nações, ele vai ter que perseverar até o fim, ou seja, passar todo o período da tribulação. Perseverar até o fim é essa ideia ali, é passar todo o período da tribulação, firme, né, sem ceder às pressões daquele tempo, principalmente as pressões de crer no anticristo e aceitar a marca da besta, o carimbo da besta, mas é essa a ideia ali. Então, pegar a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. Então, leia o texto, leia o contexto, busque as referências, né? Olhe as referências. Todas as Bíblias têm. O que são as referências? Não sei se vai dar para você ver. A minha tem pouca, mas essa parte eu não sei se vai dar para ver aqui. Ver aqui. Não vai dar. Mas esses númerozinhos aqui por baixo, capítulo 2, versículo 16, aí joga para Isaías 40, 13. Vai lá. Né? Capítulo 3, versículo 2, ele joga para Hebreus, capítulo 5, 12 e 13. Vai lá ler Hebreus, capítulo 5, 12 e 13. E fazendo assim, né, analisando essas referências,
né, com oração, Deus vai te dar o entendimento, vai te dar o esclarecimento. O que aquele texto realmente está querendo ensinar, está querendo dizer. Então, as Escrituras Sagradas têm que ser interpretadas pelas próprias Escrituras Sagradas. Um texto obscuro deve ser entendido através de um texto claro. Um texto difícil deve ser entendido a partir de um texto que é claro, que é fácil de compreensão. Então, é simples. É simples. Um outro ponto que precisamos destacar aqui, né, devemos entender o texto conforme o seu significado típico, ou seja, como figuras e ilustrações. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6... 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Como eles cobiçaram. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, por duas vezes você observa aqui que essas coisas foram nos feitas em figura, né? E tudo isso lhes sobreveio como figuras. Aqui Paulo está falando da história da nação de Israel, do povo terreno escolhido por Deus. Então, a história de Israel, várias passagens, vários textos, né? Aliás, é todo o Velho Testamento, está relacionado a isso, né? Tem os profetas, claro, mas está relacionado à história do povo de Israel. Ela é uma história literal, real, mas podemos aplicar essa história como figuras para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso relacionamento com Deus. Essas coisas lhes aconteceram, como nos diz o versículo 6, né? Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como eles cobiçaram. E no versículo 11, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Então, serve de aviso. Alguém já disse que o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Alguém já disse isso. Isso é uma verdade. Ou seja, se você quer entender o Novo Testamento, vai no Velho Testamento, estuda o Velho Testamento. E depois você volta no Novo Testamento e faz essa comparação. Estuda um livro do Velho Testamento, depois você estuda um do Novo Testamento. E você vai aprendendo com as Escrituras Sagradas. Você, um exemplo, né? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo diz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, né? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Vamos ler esse texto para mim não citar o errado? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele está citando um texto que se encontra lá em Números capítulo 21. O povo de Israel desobedeceu a Deus, murmurou contra Deus e contra Moisés. Por causa do seu pecado, Deus enviou serpentes
que picaram o povo de Israel, morreu muita gente de Israel, o povo reconheceu seu pecado, procurou a Moisés e falou com Moisés, reconheceu, né, nós pecamos contra Deus e contra ti, ore ao Senhor para que tire a serpente de nós. Moisés orou e o Senhor falou com Moisés, né, resumidamente falando, faz uma serpente e coloca numa haste, e todo aquele que for mordido e olhar para a serpente ficará curado. E Moisés fez a serpente de bronze, colocou numa haste, e todo aquele que era picado, né, que era mordido pela serpente, quando olhava para a serpente de bronze, ele era curado. Aí o Senhor Jesus Cristo, muitos anos depois, está pegando esse para ensinar em relação à sua obra redentora que seria realizada na cruz do Calvário. E como uma pessoa poderia nascer de novo. Ele vai dizer, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Era necessário o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. A morte dele não foi um acidente. Não foi um erro de julgamento. Não era necessário. Foi necessário. Importava ele morrer daquela forma, ele ser levantado. E para que todo aquele que nele cresce, assim como uma pessoa que foi picada pela serpente ali no deserto, ela tinha que olhar para a serpente de bronze e ser curado, assim todo aquele que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua situação perante Deus e olha para o Senhor Jesus Cristo e para a obra redentora que ele fez na cruz do Calvário e crê nele, recebendo ele como Senhor e Salvador, da mesma forma que aquela pessoa ali no deserto era curada, essa pessoa é salva. Está vendo como que um fato histórico que aconteceu com a nação de Israel ilustra a verdade em relação à salvação? E assim existe muitos. E assim existe muitos. Então, o texto ele tem que ser interpretado de acordo com o seu significado típico. Né? E o Velho Testamento ele é repleto de passagens que são figuras, que são ilustrações para o povo de Deus. São figuras do Senhor Jesus Cristo, são figuras da igreja, são figuras do relacionamento do crente com Deus, sabe? São figuras das bênçãos de Deus prometidas para nós, são figuras da disciplina que Deus pode trazer sobre nós por causa da nossa desobediência, assim como ele trouxe para o seu povo, o povo de Israel. Então existem muitas lições. Só que existem algumas regras, alguns pensamentos que devemos ter em mente quando nós vamos estudar um texto, né, e fazer aplicações, como eu vou dizer, usá-los, né, como tipografia, usá-los como tipos, né, como figuras na palavra de Deus. Por exemplo, a primeira coisa é Cristo, ele é o centro da tipologia. Né? Quando você estuda um texto do Velho Testamento, você tem que ver Cristo ali. Uma figura, uma característica do Senhor Jesus Cristo apresentada ali. Um exemplo, José do Egito. José do Egito, ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele foi rejeitado pelos seus irmãos, assim o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. Assim como José foi vendido como escravo, o Senhor Jesus Cristo, traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, o Senhor Jesus Cristo também foi traído e vendido por 30 moedas de prata, que era o preço pago por um escravo. Está vendo? Né? Assim como José foi lançado numa cova, né, assim o Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Assim como o Senhor Jesus Cristo saiu da prisão e foi colocado no trono, assim o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi elevado à destra do Pai e está à destra do Pai intercedendo por nós. Assim como o Senhor Jesus Cristo salvou seus irmãos, assim como José, salvou seus irmãos da fome, o Senhor Jesus Cristo, ele é o pão da vida. E ele pode salvar o pecador da maior necessidade que ele tem, que é a necessidade de salvação, perdoando os seus pecados. Está vendo?
Então, Cristo ele é o centro da tipologia. O objetivo de uma figura é ilustrar. Ele é ilustrar, é lançar luz em uma doutrina, é fazer as pessoas entenderem melhor uma verdade, uma doutrina da palavra de Deus. E de forma alguma, aquela figura pode ser a base para formar uma doutrina. E como tem gente que gosta de pegar textos do Velho Testamento e citar e formar a doutrina, por exemplo, perda de salvação. Uma vez, alguém tratando dessa questão, né? Conversando com alguém tratando dessa questão da certeza e segurança da salvação que Deus concede ao crente, alguém me citou o exemplo de Moisés, falando que Moisés, por causa dele ter ferido a rocha 2 vezes, né, e desobedecido à ordem de Deus, ele não entrou na terra prometida. Ele viu a terra prometida, mas não entrou na terra prometida, né? Então, assim, tem muitas pessoas que acham que irão para o céu, mas não irão para o céu por causa da vida de desobediência que elas levam. E colocando assim, bem claro, que se a pessoa não for fiel e não for obediente, e não obedecer todas as doutrinas da igreja, não é as doutrinas da Bíblia, eu acho interessante isso, né? Não é aquilo que a Bíblia ensina, mas aquilo que a igreja, a religião deles ensina, ele não irá para o céu. Aí eu perguntei à pessoa, então para você Moisés não foi salvo? Ele falou, claro que não. Eu falei, tá. Só me responde uma pergunta. Quem apareceu juntamente com Elias na transfiguração e o apóstolo Pedro, Tiago e João viram falando com o Senhor Jesus Cristo? Moisés. Da onde Moisés veio então? A pessoa ficou sem resposta. Você acha que Deus se foi lá, pegou Moisés lá no inferno e fez ele aparecer lá no Monte da Transfiguração? Não, provavelmente ele estava no céu. Mas você não falou que Moisés não perdeu a salvação? Ou seja, a pessoa pega uma figura e faz uma doutrina em cima de uma figura. Tá entendendo? Mas como é que deve ser entendida a questão de Moisés ali? A questão de Moisés ali, por sua desobediência, deve ser entendida dos privilégios que muitos crentes deixam de receber. Perda de galardão, a perda da comunhão com Deus, né? A perda dos privilégios da igreja, nas reuniões da igreja local. Enfim, tem várias aplicações, mas ali não está falando de salvação. E tem um outro detalhe. Já vi, por exemplo, também pessoas dizer que muitos poucos que serão salvos, que daquelas pessoas todas que saíram do Egito, só Moisés, só Josué e Caleb que entraram na Terra Prometida. Eu falei, então foi só Josué e Caleb? Perguntei para essa pessoa, foi. Eu falei assim, não. Você está esquecendo das pessoas de 21 anos para baixo. As pessoas de 21 anos para baixo, Josué, Caleb e as pessoas de 21 anos para baixo entraram na Terra Prometida. A pessoa, rapaz, eu não tinha pensado, eu falei, pois é, mas você deveria estudar a Bíblia Sagrada direitinho. E qual que é a ideia ali? O velho homem, ele vai ficar para trás. Por que a nossa natureza pecaminosa, ela luta tanto contra o espírito? Por que ela nos atormenta? Por que ela deseja aquilo que é errado? Por que muitas das vezes ela nos faz sofrer? Porque ela sabe que ela vai terminar na sepultura. Aquelas pessoas mais velhas é uma figura da nossa natureza pecaminosa, é uma figura do velho homem. Aquelas pessoas deram trabalho demais para Moisés, para Josué, para Caleb, assim como a natureza pecaminosa dá trabalho para nós. Por que ela dá trabalho? Porque ela sabe que ela vai terminar na sepultura. Essa é a figura, essa é o que o texto ilustra. Josué e Caleb e todos aqueles de 21 anos para baixo, que traz a ideia do novo homem, os que nasceram no deserto, que não viram o Egito,
os que nasceram no deserto, as novas criaturas. E é essa a ideia. Nós seremos transformados no arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Está vendo? O tipo. O velho homem vai ficar para trás. A nossa natureza pecaminosa, ela vai deixar de existir. Então, Cristo é o centro da tipologia e o objetivo da figura é ilustrar uma verdade ensinada na palavra de Deus e não formar uma doutrina. Um outro detalhe, quando você vai estudar um texto fazendo aplicações, né, figurativas, no caso, nenhuma substância ou realidade deve ser deteriorada pelo tipo, antes a confirmação da mesma. Um exemplo, quando você estuda a salvação. A salvação é em Cristo e pela obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário. Quando você está estudando um tipo, você jamais pode deteriorar a obra de Cristo na cruz do Calvário pelo tipo, pela figura. Cristo é a substância, Ele é a realidade. Então, uma figura, ela tem por objetivo de confirmar essa substância, confirmar essa realidade. A verdade em relação à igreja, também da mesma forma. Em relação à vida do salvo, no relacionamento do salvo com Deus. Deus nos adotou como seus filhos. Então, quando você vai estudar, tem que ter como objetivo de confirmar isso. A adoção de Deus, o fato de Deus ter nos adotado como seus filhos. E não deturpar isso. E esse é que é o problema. Fazer doutrinas em cima de figuras. Geralmente, quando se forma doutrinas em cima de figuras, geralmente você está deturpando a realidade. Você está deturpando a substância. E isso leva à heresia. Isso leva à divisão do povo de Deus. Isso leva a conflitos. É algo interessante isso. Quando você vai estudar, por exemplo, algumas heresias, é interessante como muitas heresias se baseiam em tipos do Velho Testamento. Aí quando você apresenta um texto claro na palavra de Deus no Novo Testamento que derruba essa heresia, a pessoa volta lá no Velho Testamento e traz novamente um tipo, uma figura. Porque usa a figura de maneira errada. O objetivo de uma figura, de uma ilustração, é a confirmação da substância, a confirmação da realidade, ilustrar aquela realidade e não corromper aquela realidade. O tempo está pedindo para nós pararmos já. Né? Então, só recapitulando os pontos que nós estudamos hoje, né? Interpreta, além de você ter uma vida de oração, né? O primeiro ponto que nós consideramos alguns estudos atrás, você cultivar o hábito de ler e estudar as Escrituras Sagradas e meditar nela. O fato de você ser honesto, você precisa ser honesto ao compreender o texto bíblico, ou seja, aceitar o que ele vai falar com você, como ele vai falar com você, né? Aplicando ele para a sua vida, né? Sendo moldado por ele, não indo com ideias preconcebidas. Interpretar o texto de acordo com o seu contexto, né? De acordo com o seu contexto. Aí tem os tipos de contexto, nós não vamos falar isso, só estamos dando um resumo. Né? Interpretar de acordo com as regras gramaticais, né? que é o quinto ponto. Interpretar o texto de acordo com a Bíblia, interpretar a própria Bíblia, ou seja, estuda o texto, estuda o contexto, mas também estuda as referências. Né? Você achou um texto que é difícil?
você entender ali, vai nas referências dele, né? Busca na própria Bíblia os textos mais claros, né? E a partir do texto claro, você vai entender aquele texto que é obscuro. E interpretar de acordo com o seu significado típico, né? De acordo com a sua, como figuras e ilustração, tendo isso em mente. Cristo é o centro da tipologia, o objetivo é ilustrar e não formar uma doutrina, e não deturpar a substância ou a realidade pelo tipo. Antes, pelo contrário, o objetivo do tipo é ilustrar, é lançar luz em cima daquela verdade, levando as pessoas a compreender aquela verdade de uma maneira clara, de uma maneira simples. Um exemplo é as parábolas que o Senhor Jesus Cristo ensina. Cristo nos dá uma aula ali, em Mateus capítulo 13, né, por exemplo. Ele nos dá uma aula ali de como entender figuras, né, os tipos. Quando ele fala da parábola do semeador, da parábola da semente, da parábola da semente de mostarda e assim por diante. Próximo ponto. É um ponto bastante grande, eu vou ter que deixar para outra oportunidade, mas só vou citar aqui. Quando você vai estudar a Bíblia, tenha isso em mente. Em que dispensação aquele texto está inserido? Né? Qual é o seu significado dispensativo? Né? Em qual dispensação ele está inserido? Mas aí a gente vai pensar nisso numa próxima oportunidade. Mas esperamos que Deus assim nos ajude, que Ele aplique a sua palavra ao seu coração, e de alguma forma tenhamos ajudado você a compreender melhor essa questão de saber manejar bem, como manejarmos bem a palavra da verdade. Vamos orar mais uma vez e assim vamos estar encerrando a nossa live. Pai, mais uma vez nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te damos graças pela oferta de salvação do teu Filho, Senhor Jesus, e sua obra perfeita realizada em nosso favor na cruz do Calvário. Te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, e como ela tem mensagens preciosas para falar conosco, nos apresentando o seu Filho, o Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, também nos apresentando a sua vontade para as nossas vidas. E reconhecemos, ó Pai, que a tua palavra é maravilhosa. E nós somos tão pequenos, tão falhos, tão fracos. E só o Senhor, em sua graça, em sua misericórdia, para nos ajudar a entendê-la e a manejá-la de maneira correta, de maneira que realmente honre e glorifique o teu santo nome. Por isso nós continuamos rogando as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra. Ajuda-nos a aplicar em nossas vidas. Molda, ó Pai, nossa mente e nosso coração pela tua palavra, para que andemos realmente de acordo com a tua vontade, servindo ao Senhor em verdade, mas também servindo ao Senhor na direção e dependência do teu Santo Espírito. Nós louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua proteção, pela Tua ajuda, pelo Senhor até aqui ter nos ajudado, e rogamos que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando, nos iluminando. Que aqueles que ainda não arrependeram de seus pecados e não creram no Teu Filho, no Senhor Jesus Cristo, possam, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Evangelho, na direção do Teu Santo Espírito, guiados, tocados pelo Teu Santo Espírito, que possam arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.